Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A grande tribulação será para quem? Eu quero tratar aqui de algumas palavras que Jesus nos traz relatadas no Evangelho de Marcos, no capítulo 13. Esse assunto de escatologia é bastante estudado fora dos evangelhos. Quando nós entramos nos evangelhos em palavras do próprio Senhor Jesus, parece que a coisa complica um pouco. Então, nós procuramos ler e entender. As coisas começaram com a exclamação dos discípulos pela beleza do templo, a grandeza daquele templo e a beleza arquitetônica. Jesus simplesmente minimizou aquilo e disse: olha, não ficará aqui uma pedra sobre outra que não seja derribada. Os discípulos queriam saber quando aquilo aconteceria, que sinal haveria para de tudo aquilo se cumprir. Bem, Jesus se referiu a uma situação iminente que já estava para acontecer. E, de fato, a destruição do templo aconteceu 40 anos depois daquelas palavras de Jesus. E no ano 70 o templo foi totalmente destruído e realmente não ficou uma pedra sobre outra pedra. Mas os discípulos pensavam que aquilo seria a volta de Jesus. Aí Jesus tentou separar as coisas, dando alguns sinais que antecederiam a volta dele. Sinais esses que só estão se cumprindo agora, em nosso tempo, no tempo do fim. Esses sinais não aconteceram naquela época, mas o templo foi destruído. Jesus então separou e disse: ninguém engane vocês. Quando a consumação do século chegar, alguns sinais já estarão acontecendo. Entre eles, muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Bom, Jesus está se referindo aqui à sua segunda vinda, incluindo a época da grande tribulação. Hoje já existem salvadores pretextando vir em nome do Senhor, serem os mais, serem o Cristo. O próprio Maomé, que trouxe o islamismo, se disse um profeta bem mais aperfeiçoado do que o Issa, do que Jesus. Em nossos dias tem havido alguns outros que têm vindo como pretensos salvadores, mas isso ainda não são muitos a que Jesus se referiu. Isso só vai acontecer na grande tribulação, porque o Espírito Santo não estará aqui para desmentir. Então, muitos se dirão o Cristo para enganar as pessoas. Outro sinal: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis, ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Nós vivemos uma época em que a palavra de ordem do mundo é paz. A ONU existe para impor paz, ou tentar trabalhar pela paz no mundo. A palavra de ordem é paz. O mundo quer paz dentro do curso trazido por Satanás. O mundo quer paz caminhando para Satanás. Mas o Senhor desestabiliza essa paz. E, no entanto, essa paz vai ser conseguida pelo anticristo.
aquele cavaleiro do cavalo branco, no início da grande tribulação. Quando o Espírito Santo for retirado, Deus vai entregar o mundo nas mãos de Satanás e ele vai trazer 3 anos e meio de paz no mundo, para mostrar que ele é o tal. E o mundo vai ficar muito feliz, satisfeito e vai adorar a Satanás. Aqueles mal intencionados cristãos já terão saído deste mundo. Aqueles cristãos desestabilizadores da ordem, que rejeitavam a unidade do mundo, aqueles cristãos já terão saído do mundo. E então Satanás conseguirá trazer paz e o mundo vai girar em torno dessa paz e havendo muito progresso e muitos ficarão felizes. Mas os sinais continuarão. Jesus diz também, terremotos acontecerão em vários lugares, mas isso é só o princípio. O número de terremotos no mundo tem aumentado, a frequência tem aumentado e o poder destruidor dos maiores terremotos também tem aumentado. Isso está aumentando gradativamente. Vulcões também, que estão relacionados com terremotos, estão eclodindo e isto, de alguma forma, manifesta a presença de Deus na natureza, alertando o mundo. Só que o mundo que está posto no maligno não vai querer se voltar para Deus. Mas terremotos, rumores de guerra são sinais para os crentes se prepararem, já que não estão preparados ainda. E aí Jesus diz, estai vós de sobreaviso, estou lendo Marcos 13, agora no versículo 9, estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis para lhes dar testemunho. A perseguição ao cristianismo já está acontecendo hoje em praticamente o mundo todo. Nos países comunistas, já há muito tempo está havendo essa perseguição e agora aumentando. Nos países de maioria muçulmana ou de maioria hindu, maioria de outras religiões, a perseguição já está aumentando bastante. Nos países chamados democráticos do Ocidente, a perseguição está se fazendo sentir por outros modos. De alguma maneira, em todos os países democráticos do Ocidente, está havendo algum tipo de perseguição aos cristãos, restrições e proibições de atividades religiosas, limitações na grande mídia. Os cristãos estão sendo também perseguidos. Mas Jesus disse, é necessário, primeiro, que o evangelho seja pregado a todas as nações. Interessante. O evangelho já foi amplamente pregado em toda a Europa, na América e na África, mas ainda há alguns países de maioria muçulmana, por exemplo, alguns países do Oriente, que se fecharam para o evangelho. E o evangelho está entrando através da internet, TV via satélite, para que pessoas possam ter a oportunidade de conhecerem o evangelho nesses países. Bem, Jesus profetizou aqui no versículo 11 que vão levar vocês e entregar vocês às autoridades por causa do evangelho. Isso é o que está acontecendo. Hoje há uma perseguição colossal a cristãos na maior parte dos países do mundo. Nós aqui no Brasil que não sentimos isso, porque o Brasil é talvez uma ilha de liberdade para a pregação do evangelho. Ainda, mas a perseguição vem sobre nós também. No restante do mundo já está acontecendo. Milhões e milhões e milhões de cristãos estão sendo perseguidos, presos, cerceados, proibidos de falar e levados à presença de autoridades para serem julgados e condenados pelo fato de serem cristãos. Isso acontece amplamente na China, na Índia, em muitos países muçulmanos. Os cristãos estão sendo levados às autoridades
para dar testemunho da sua fé e serem julgados, e muitos estão sendo mortos, condenados e enforcados de várias maneiras. Mas o pior acontece nos arraiais evangélicos. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, e filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. De alguma maneira, isso já está acontecendo. No Canadá, o parlamento votou uma lei que repulsa a família tradicional. E eles querem impor a liberdade de relacionamento e romper com a normatividade tradicional. Eles não querem a família tradicional. Em protesto, num dia só, isso foi recentemente, 4.000 pastores nos Estados Unidos pregaram contra o homossexualismo e condenando a atitude do Canadá. Seja como for, é lei agora no Canadá. As famílias tradicionais não têm preferência nenhuma, e países estão se levantando contra os padrões cristãos, e cristãos estão se levantando contra cristãos por questões de saúde, famílias divididas, porque um não se submete a isso, aquilo, o afastamento, o uso de máscaras, famílias estão sendo divididas e filhos não querem morar com pais, e, enfim, está havendo isso até dentro dos arraiais cristãos. Brigas e disputas entre líderes cristãos por interesses, o ambiente está ficando ruim dentro dos arraiais evangélicos. E o Senhor diz que por causa disso os cristãos vão ser cada vez mais odiados. E então vai ser um tempo de grande tribulação para os cristãos, mas aí virá o fim. Bom, vamos procurar entender isto. A grande tribulação, a chamada grande tribulação, não virá para a igreja que já terá sido retirada da terra. Será uma época para os demais. Isso é outro assunto. Uma época para os demais. No entanto, aqueles que são fiéis a Deus já estão sendo perseguidos hoje, entregues pelas famílias, hostilizados, já estão sendo atribulados no mundo inteiro hoje para se prepararem para o arrebatamento da igreja. Então procure entender. Tribulações muito grandes já estão acontecendo, sinais na natureza, terremotos e bramido do mar e coisas desse tipo já estão acontecendo. E também o falso evangelho está sendo também aí difundido por muitos lugares, e o evangelho está sendo criticado pelas autoridades no mundo todo. Isso são sinais da breve volta de Jesus, mas ainda não é a chamada a grande tribulação. A igreja já passa por tribulação grande agora para não passar pela grande tribulação. Quem é fiel vai ser fiel agora. Infelizmente, talvez a maioria dos cristãos está se esfriando, não está sendo fiel e não está caminhando na direção do arrebatamento e da salvação. Eles estão se acomodando com o mundo. E esta é digamos assim, a ação de Deus no nosso meio hoje, apertando os cristãos. Os que são mais apertados e perseguidos no mundo todo são os cristãos, porque Deus quer filtrá-los e prepará-los para o arrebatamento. Infelizmente,
São muito poucos que vão ser salvos. A maioria dos cristãos vai desanimar, se afastar, seguir o mundo, e infelizmente isso vai acontecer. Mas Deus está apertando os cristãos com tribulação grande para que eles sejam salvos e não passem pela grande tribulação.